Antes de morrer, preciso te contar de onde veio tudo isso e o preço que paguei por cada centavo. As palavras saíram fracas dos lábios ressecados de Antônio Ferreira da Silva, um homem de 98 anos que jazia na cama king size de mogno maciço de sua mansão no interior do Mato Grosso. Os monitores médicos ao lado emitiam bips constantes, marcando o ritmo irregular de um coração cansado que insistia em bater apenas o tempo suficiente para cumprir uma última missão: contar a verdade. Gabriel, seu bisneto de 16 anos, aproximou-se da cama segurando a mão enrugada e manchada do bisavô. Aquela mão, agora frágil como papel de seda, um dia havia empunhado rifles, trabalhado a terra dura do cerrado e construído um império avaliado em centenas de milhões de reais. As mãos que transformaram poeira em ouro. Bisavô, não precisa se cansar, sussurrou Gabriel, a voz embargada. Descanse. Não, menino. Antônio apertou os dedos do bisneto com uma força surpreendente para alguém tão próximo do fim. Seus olhos, apesar de velados pela idade, brilharam com uma intensidade que Gabriel não via há meses. Passei a vida toda guardando esse segredo. Contei versões diluídas, meias verdades para sua avó, seu pai, mas você precisa saber de tudo, a história real, a história completa. Antônio fez uma pausa, respirando com dificuldade, através da cânula de oxigênio. A enfermeira particular começou a se aproximar, preocupada, mas ele gesticulou para que ela se afastasse. Esta conversa não poderia esperar. O tempo estava se esgotando, ele podia sentir. Cada batimento cardíaco parecia mais pesado que o anterior. Todo mundo acha que construí esse império com trabalho duro e sorte, continuou, sua voz ganhando um pouco mais de força à medida que as memórias fluíam. E foi trabalho duro, sim, mas a semente inicial de tudo veio de um lugar que nunca imaginei. Veio da guerra, Gabriel, da Segunda Guerra Mundial. Gabriel arregalou os olhos. Sabia que o bisavô havia servido no exército, mas o velho raramente falava sobre aqueles dias. Nas poucas vezes que o assunto surgia em reuniões familiares, Antônio desconversava ou mudava de tópico abruptamente. Era um capítulo lacrado de sua vida. Você sabia que fui praça da Força Expedicionária Brasileira? Perguntou Antônio, embora não esperasse resposta. Sargento Antônio Ferreira, 2ª Companhia, 1º Batalhão. Tinha apenas 18 anos quando embarquei naquele navio rumo à Itália, em 1944. Era apenas um garoto pobre do interior de Goiás, filho de meeiros que nunca tiveram nada, além de roupa no corpo e comida no prato quando havia sorte. Suas mãos tremeram ligeiramente, não de fraqueza, mas de emoção. As memórias de 74 anos atrás voltavam com uma clareza assustadora, como se tivesse sido ontem. A guerra não é como nos filmes, menino. Sua voz ficou rouca. É frio que corta até os ossos. É fome que torce as tripas. É o som de bombas que você nunca esquece, mesmo quando o silêncio volta. E é medo, muito medo. Vi amigos caírem ao meu lado. Vi coisas que nenhum ser humano deveria ver. Gabriel permaneceu em silêncio, segurando firme a mão do bisavô, sentindo que estava prestes a ouvir algo que mudaria sua compreensão sobre tudo. Era março de 1945. Antônio fechou os olhos, transportando-se de volta àquele tempo. Estávamos nas montanhas do norte da Itália, região da Toscana. Fazia um frio desgraçado. Tínhamos acabado de tomar uma vila dos alemães depois de 3 dias de combate intenso. Perdemos 7 homens naquela operação. 7 brasileiros que nunca voltariam para casa. Ele pausou, a respiração ficando mais pesada. A enfermeira deu um passo à frente, mas Antônio sacudiu a cabeça levemente. Eu estava fazendo uma ronda pela vila destruída, verificando se não havia soldados inimigos escondidos, quando ouvi um barulho vindo de um porão meio destruído. Meu primeiro instinto foi apontar a arma e gritar para quem estivesse lá sair. Mas então ouvi choro de criança. Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas, que começaram a escorrer pelas têmporas enrugadas. Desci aquele porão escuro com a lanterna na mão e a arma na outra. E lá estavam eles,
Uma família inteira escondida atrás de caixotes velhos e sacos de batata podre. Um homem de uns 40 anos, magro como um esqueleto, barba por fazer, roupas rasgadas. Uma mulher mais nova, olhos fundos de quem não dormia há dias. E duas crianças, Gabriel. Duas crianças. Um menino de talvez 8 anos e uma menina que não devia ter mais que 5. Antônio abriu os olhos novamente, fixando-os no teto, como se estivesse assistindo à cena projetada ali. Eles estavam apavorados. A mulher cobriu as crianças com o corpo quando me viu. O homem levantou as mãos, tremendo, e começou a implorar em uma mistura de italiano e alemão. Eu não entendia tudo, mas uma palavra eu reconheci porque tínhamos sido instruídos sobre isso. Juden. Judeus. Eles eram judeus fugindo dos nazistas. Gabriel engoliu em seco, completamente absorvido pela narrativa. Naquela época, Gabriel, os alemães estavam perdendo a guerra, mas isso os tornava ainda mais perigosos. Estavam desesperados, cruéis. E os judeus? Antônio fechou os olhos novamente. Os judeus eram caçados como animais. Famílias inteiras exterminadas. Crianças, velhos. Não importava. Se você fosse judeu, você estava marcado para morrer. O quarto ficou em silêncio por alguns segundos. Apenas o bip dos monitores pontuando a pausa. Abaixei minha arma imediatamente, continuou Antônio. Fiz sinais de que estava ali para ajudar. Usei as poucas palavras em italiano que havia aprendido. Amico, brasileiro, no nazista. O alívio no rosto daquele homem foi algo que nunca esqueci. Ele desabou no chão, chorando. A mulher também. As crianças não entendiam bem o que estava acontecendo, mas sentiam que algo havia mudado. Antônio pediu água com um gesto e Gabriel rapidamente segurou o copo com canudo para que o bisavô bebesse. Após alguns goles, ele continuou. O nome do homem era Samuel Goldstein. A esposa, Rachel. Os filhos eram David e Sarah. Samuel falava um pouco de inglês, o que facilitou nossa comunicação. Ele me contou que eram de Berlim. Ele tinha sido um comerciante próspero, dono de várias lojas de tecidos e artigos importados. Mas, quando Hitler subiu ao poder, tudo foi confiscado. Eles fugiram para a Polônia, depois para a França e, finalmente, para a Itália. Sempre um passo à frente da morte. Gabriel mal podia acreditar no que ouvia. A história do bisavô, tão cuidadosamente guardada durante décadas, estava finalmente vindo à luz. Samuel me disse que haviam se escondido naquele porão há 5 dias, sem comida, com pouca água. Estavam fracos, doentes. As crianças tinham febre. Eu sabia que não poderia deixá-los ali. Os alemães estavam recuando, mas ainda faziam incursões. Aquela área não estava completamente segura. Antônio tossiu, e a enfermeira imediatamente ajustou sua posição na cama, colocando mais travesseiros atrás dele. Voltei para minha unidade e falei com meu tenente. Expliquei a situação. Ele era um homem bom, o tenente Cardoso, de São Paulo. Deu autorização para que eu organizasse a evacuação da família para uma zona segura controlada pelos aliados, a cerca de 15 quilômetros dali. Mas tinha que ser discreto. Não podíamos desviar muitos recursos para isso. O velho fez uma pausa longa, reunindo forças para a parte mais importante da história. Organizei uma pequena operação para aquela noite. Eu e mais 2 soldados, Cabo Mendes e Soldado Raimundo, íamos escoltar a família através das montanhas até o posto dos aliados. Era perigoso. Havia patrulhas alemãs, campos minados, artilharia. Mas era a única chance deles. Gabriel estava completamente absorto, mal respirando para não perder uma palavra. Preparamos a família, dei-lhes comida das nossas rações, água limpa, um pouco de chocolate que eu tinha guardado. As crianças sorriram pela primeira vez. Aquele sorriso. Antônio teve que pausar, a emoção tomando conta. Aquele sorriso me lembrou meus próprios irmãos mais novos lá no Brasil. A jornada que mudaria para sempre o destino de um jovem sargento brasileiro estava prestes a começar. Antônio respirou fundo, os olhos ainda fixos em algum ponto distante no tempo, como se pudesse ver através das décadas aquela noite fria de março de 1945. Saímos quando a lua estava alta, por volta das 22 horas.
continuou, sua voz agora mais firme, alimentada pela urgência de contar tudo antes que fosse tarde demais. Eu ia na frente com Samuel. Cabo Mendes carregava a pequena Sara nos braços porque ela estava muito fraca para andar. Soldado Raimundo ajudava Rachel e o menino David. Seguíamos por trilhas nas montanhas, evitando as estradas principais onde as patrulhas alemãs ainda circulavam. Gabriel apertou mais forte a mão do bisavô, sentindo o peso daquela memória. O frio era brutal, Gabriel. Nossas roupas não eram adequadas para aquele inverno europeu. Meus dedos estavam dormentes mesmo dentro das luvas. Mas aquela família, eles tinham apenas trapos. Samuel vestia um sobretudo que já foi elegante, mas agora estava rasgado e sujo. Rachel enrolava as crianças em cobertores finos que conseguimos arranjar. Vi o sofrimento nos olhos deles, mas também vi esperança. Pela primeira vez em anos, eles tinham esperança. Antônio tossiu novamente e a enfermeira ofereceu mais água. Ele bebeu devagar, molhando os lábios antes de continuar. Estávamos a cerca de 8 quilômetros do porão quando tudo quase desmoronou. Ouvimos vozes em alemão, motores de veículos. Uma patrulha estava vindo em nossa direção na estrada paralela à trilha. Eram pelo menos 5 ou 6 soldados, talvez mais. Não tínhamos como enfrentá-los em combate direto, sem colocar a família em risco. Os olhos de Gabriel se arregalaram com a tensão da narrativa. Mandei todos se esconderem atrás de uma formação rochosa. Samuel cobriu a boca das crianças com as mãos para evitar qualquer som. Rachel estava tremendo, mas não de frio. Era puro terror. Ela sabia o que aconteceria se fossem descobertos. Eu e Mendes nos posicionamos com as armas prontas. Raimundo ficou protegendo a família, preparado para guiá-los em fuga se fosse necessário. Antônio fechou os olhos, revivendo aqueles minutos que pareceram horas. Os alemães pararam a apenas 30 metros de onde estávamos, acenderam cigarros, conversavam casualmente, como se não estivessem no meio de uma guerra. Eu podia ver seus rostos à luz da lua. Alguns não eram muito mais velhos que eu. Rapazes que, em outras circunstâncias, poderiam ser amigos, mas ali, naquele momento, eram o inimigo. E entre nós estava uma família judia, cuja vida dependia de eles não olharem na direção errada. O silêncio no quarto era absoluto. Até a enfermeira estava paralisada, absorvida pela história. Ficamos congelados por 15 minutos. 15 minutos que pareceram 15 horas. A pequena Sara começou a tossir, e Samuel imediatamente abafou o som contra seu próprio peito, arriscando sufocar a menina para salvá-la. Meu dedo estava no gatilho. Se fôssemos descobertos, eu atiraria primeiro e perguntaria depois. Mas felizmente, ele suspirou profundamente. Os alemães terminaram seus cigarros, entraram nos veículos e partiram. Gabriel soltou o ar que estava prendendo sem perceber. Esperamos mais 10 minutos para ter certeza de que haviam ido embora. Então continuamos. Mas agora todos estavam ainda mais nervosos. O encontro próximo com a morte havia deixado todos abalados. David, o menino, chorava baixinho. Rachel estava quase em pânico. Mas Samuel manteve a compostura. Ele me agradecia repetidamente em seu inglês quebrado. Thank you, God bless you. Antônio abriu os olhos e Gabriel viu lágrimas frescas escorrendo. Chegamos ao posto dos aliados por volta das 4 da manhã. Foi quando vi soldados americanos pela primeira vez. Gigantes loiros que pareciam saídos de filmes. Expliquei a situação. Eles receberam a família Goldstein, ofereceram comida quente, cuidados médicos. As crianças finalmente estavam seguras. Rachel desabou chorando. Samuel não conseguia parar de nos abraçar, de agradecer. O velho fez uma pausa longa, seus olhos fixos em Gabriel agora, cheios de significado. Foi então que Samuel me chamou de lado. Ele carregava uma mala surrada, que havia protegido durante toda a jornada como se fosse mais importante que a própria vida. Levou-me para um canto mais reservado, longe dos outros, e então ele abriu a mala. Gabriel inclinou-se para a frente, completamente absorto. Dentro havia roupas, alguns documentos e uma bolsa de couro, uma bolsa pesada, do tipo que comerciantes usavam para guardar valores. Samuel abriu a bolsa com mãos trêmulas
E lá dentro, Gabriel de... Antônio fez uma pausa dramática. Lá dentro havia barras de ouro. 3 quilos de ouro puro em barras pequenas, cada uma marcada com selos de casas de câmbio europeias. Gabriel prendeu a respiração. Samuel me explicou que aquilo era tudo o que restava de sua fortuna. Quando fugiram da Alemanha, ele havia convertido tudo o que pôde em ouro porque era a única coisa que mantinha valor em qualquer lugar. Aquele ouro os havia mantido vivos durante anos de fuga, permitindo que comprassem comida, subornassem guardas, pagassem por esconderijos. Era literalmente a vida deles transformada em metal precioso. Antônio respirou com dificuldade, a emoção tornando cada palavra mais pesada. E então Samuel fez algo que mudou minha vida para sempre. Ele separou 1/3 das barras, 1 quilo de ouro, e me ofereceu. Eu recusei imediatamente, Gabriel. Disse que havia feito apenas meu dever, que não poderia aceitar. Mas Samuel insistiu. Ele segurou minhas mãos com força e disse em inglês: "You gave us life. You risked everything for strangers. This gold is worthless if we are dead. Please take it. How's it to build a life? You deserve it." As lágrimas corriam livremente pelo rosto do velho agora. Tentei recusar várias vezes, mas Samuel não aceitava não como resposta. Ele colocou as barras nas minhas mãos e fechou meus dedos em torno delas. Rachel veio e beijou minha mão, chorando. As crianças me abraçaram e eu finalmente aceitei. Escondi as barras no fundo da minha mochila, enroladas em pano, onde ninguém mais poderia ver. Gabriel estava boquiaberto. A origem da fortuna da família finalmente revelada. Despedi-me da família Goldstein na manhã seguinte. Samuel me deu um endereço em Nova York, onde tinha um primo. Disse que, se sobrevivesse à guerra, tentaria ir para lá. Prometemos nos escrever. Nos abraçamos como irmãos. E então voltei para minha unidade. Cabo Mendes e soldado Raimundo nunca souberam do ouro. Nunca contei para ninguém. Era meu segredo, meu peso para carregar. Antônio tossiu violentamente e a enfermeira se aproximou com preocupação genuína desta vez. Ela verificou os monitores, o semblante grave. "Senhor Antônio, o senhor precisa descansar. Os sinais vitais estão ficando instáveis." "Ainda não terminei." Antônio protestou com a pouca força que lhe restava. "Ele precisa saber de tudo." Gabriel olhou para a enfermeira, que hesitou, mas finalmente assentiu, ajustando a medicação no soro. "Alguns minutos apenas," ela advertiu. Antônio assentiu e continuou, agora mais rápido, como se soubesse que o tempo estava literalmente se esgotando. A guerra terminou 2 meses depois. Voltei ao Brasil em setembro de 1945, junto com os outros pracinhas. Mas eu voltava diferente. Tinha visto coisas que me mudaram e carregava comigo um segredo pesado, 1 quilo de ouro escondido no fundo de minha bagagem, que valia uma fortuna em cruzeiros da época. Ele respirou com dificuldade. Não contei para ninguém na família, nem para minha mãe, que era uma santa, nem para meus irmãos. Simplesmente voltei para Goiás como o filho pobre que havia ido para a guerra. Mas eu tinha um plano, Gabriel. Um plano que havia sido forjado durante as longas noites frias nas montanhas da Itália, quando eu imaginava o que faria se sobrevivesse. Os olhos de Antônio brilharam com a lembrança daquela determinação juvenil. Durante 6 meses trabalhei como podia, fazendo bicos, economizando cada centavo do soldo atrasado que o exército me pagou. Precisava de uma quantia razoável de dinheiro comum antes de poder começar a converter o ouro. Não podia simplesmente aparecer com barras de ouro sem levantar suspeitas. "Gabriel, chegue mais perto, meu filho. Sente aqui. A enfermeira não se importa, não é? Isso... Me dê suas mãos. Sinto o calor da sua juventude, a mesma força que um dia eu tive. Olhando para você, eu me vejo de novo, lá no começo de tudo. Vejo sua bisavó, Maria Helena. Ah, que mulher!" O sol beijava o rosto dela enquanto trabalhava na terra com um sorriso que prometia um futuro que nem eu mesmo conseguia enxergar. Foi com a força dela que eu comecei a sonhar. Nossos primeiros passos foram duros, mas cada suor valeu a pena. As coisas só começaram a mudar de verdade em São Paulo lá por 1946. Eu era só um rapaz do interior, perdido na cidade grande. Foi quando conheci o senhor Ibrahim,
um homem sério, de origem árabe, dono de uma casa de câmbio. Ele me olhou nos olhos, viu minha honestidade e me deu a primeira grande chance. A confiança, meu jovem, ele dizia, é uma moeda mais valiosa que o ouro. E a discrição é o cofre que aguarda. Aprendi essa lição com ele. Cada negócio que fechamos, cada aperto de mão, foi construído sobre essa base. Mas o verdadeiro alicerce do nosso nome, a semente de tudo que você vê hoje, foi plantado 1 ano antes, em 1945. A guerra tinha acabado de terminar. Eu não peguei aquele ouro como um pagamento, Gabriel. Eu o aceitei como um pacto, uma promessa de que a bondade e a dignidade humanas valem mais do que qualquer riqueza. Eu o ajudei, e daquele ato de compaixão nasceu nosso legado. Eu cometi muitos erros na vida, meu filho. Fui duro, às vezes ganancioso, mas eu nunca me esqueci daquele aperto de mão. O valor das pessoas sempre veio antes do valor das coisas. Agora olhe para mim. Este corpo frágil já não me serve mais. Mas o que construí, os valores que me guiaram, isso eu deixo para você. Não o dinheiro, não os negócios, mas a honra, a justiça, a compaixão. Chore, meu filho, pode chorar, mas quando suas lágrimas secarem, prometa-me. Prometa que você vai carregar essa herança não nas mãos, mas no coração. Prometa que será um homem justo. Obrigado por assistir a esta história. Se ela tocou você de alguma forma, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais narrativas como esta.